Olá a todos, me chamo Bruna Rocha e, junto com a minha colega Thaisa Nascimento, vamos apresentar nosso trabalho sobre o uso da radiologia na detecção precoce do câncer, avanços, aplicações e desafios. Esse trabalho foi feito sob a orientação do professor Eric Viana e da professora Clara Catanho. Nela, nós vamos discutir a importância do tema, os principais métodos radiológicos e os resultados da nossa revisão. O câncer é hoje uma das principais causas de morte no mundo, responsável por milhões de óbitos a cada ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um em cada 6 óbitos registrados está relacionado à doença. Os tipos mais comuns são de mama, cólon, reto e próstata. Entre os principais fatores de risco estão os hábitos de vida, como tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, obesidade e alimentação inadequada, além de algumas infecções virais. Isso mostra o grande impacto do câncer como um problema de saúde pública. O câncer, por sua vez, é caracterizado pelo crescimento celular acelerado, podendo gerar tumores. Esses tumores, por sua vez, podem ser classificados como carcinomas e sarcomas, que englobam cerca de 100 doenças no mundo todo. Apesar dos números preocupantes, estudos apontam que até metade dos casos de câncer poderiam ser prevenidos com mudanças nos fatores de risco. E quando a doença é diagnosticada precocemente, as chances de cura aumentam de forma significativa. É nesse ponto que a radiologia entra. As técnicas de imagem são fundamentais para identificar tumores em estádios iniciais, orientar biópsias e planejar tratamentos e monitorar a resposta terapêutica. Nesse contexto, nosso objetivo com este trabalho foi analisar as principais técnicas radiológicas utilizadas na detecção precoce do câncer, identificando, descrevendo e comparando seus usos. A proposta é compreender como cada uma dessas mobilidades contribui para aumentar a precisão diagnóstica e, assim, melhorar as taxas de cura e reduzir a mortalidade. A radiologia passou por uma grande evolução ao longo do tempo. Desde o seu uso inicial com os raios-x, ela acabou se tornando indispensável na prática oncológica. Hoje, nós podemos contar com diferentes modalidades de imagem que oferecem informações complementares. Essas técnicas permitem não apenas detectar lesões em fases iniciais, mas também avaliar a extensão da doença e acompanhar o paciente durante todo o tratamento. Vale ressaltar também que muitas dessas técnicas de imagem são utilizadas de forma combinada umas com as outras, para garantir que o diagnóstico e tratamento eles sejam ainda mais precisos durante todo o processo das etapas. Passando agora para as técnicas utilizadas, vamos dar início falando sobre duas práticas bastante conhecidas: o raio-x e a mamografia. O raio-x foi o primeiro método de imagem desenvolvido. Entretanto, seu uso no contexto oncológico é bastante limitado, especialmente em tumores iniciais, pois ele permite apenas um plano seccional por vez. Ele ainda pode ser usado em situações específicas, em alguns casos até no diagnóstico de câncer de mama. Já a mamografia é considerada um exame padrão para rastreamento do câncer de mama, especialmente em mulheres acima de 50 anos. No entanto, sua sensibilidade diminui em casos de mamas densas, o que reforça a necessidade de exames complementares. Passando agora para a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. A tomografia computadorizada permite imagens de alta resolução com reconstruções tridimensionais, que ajudam a identificar alterações sutis e a avaliar a extensão dos tumores. Já a ressonância magnética, por sua vez, é especialmente útil em pacientes de casos de alto risco ou com mamas densas, por exemplo, apresentando elevada sensibilidade para detectar lesões. Além disso, auxilia no planejamento cirúrgico e na avaliação de resposta ao tratamento. Passando agora para outras técnicas, a ultrassonografia é muito utilizada como um exame complementar, principalmente por não utilizar radiação ionizante e poder diferenciar nódulos sólidos de císticos. Já a medicina nuclear, como exames como o PET, combina informações anatômicas e funcionais, ampliando a precisão diagnóstica e o estadiamento tumoral. Mais recentemente, a inteligência artificial começou a ser incorporada à análise de imagens, trazendo novas possibilidades para aumentar a acurácia e apoiar a decisão clínica, mostrando assim um avanço cada vez maior da radiologia e de novas tecnologias como a inteligência artificial. Passando agora para a parte metodológica. Para desenvolver o trabalho, nós realizamos uma pesquisa aplicada de caráter qualitativo e exploratório, baseada em revisão bibliográfica narrativa.
Consultamos artigos científicos, documentos técnicos e publicações de instituições como o INCA, em bases como Cielo, PubMed e Google Acadêmico. Após a triagem desses artigos, foram selecionados 43 artigos relevantes que subsidiaram a análise e discussão do nosso estudo. Olá, eu sou Thaisa Mello, darei continuidade à apresentação, iniciando a partir dos resultados do nosso estudo. Observamos que os métodos convencionais, como a mamografia, a ultrassonografia e o raio-x, continuam sendo fundamentais na detecção precoce do câncer. A mamografia, por exemplo, é o exame mais utilizado em programas de rastreamento populacional, podendo reduzir a mortalidade em até 40%. Porém, sua sensibilidade diminui em pacientes com mamas densas, exigindo exames complementares como a ultrassonografia ou a ressonância magnética. Em relação aos métodos mais avançados, destacamos a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. A TC permite a obtenção de imagens em cortes transversais com um excelente contraste e possibilidade de reconstrução tridimensionais, sendo extremamente útil no planejamento cirúrgico e na avaliação de metástases. Já a ressonância magnética, principalmente a das mamas, oferece altíssima sensibilidade em pacientes com maior risco genético ou com mamas densas, porém ainda enfrenta desafios como alto custo, maior tempo de exame e menor disponibilidade em comparação à tomografia. O PET-CT aparece como um grande diferencial entre os métodos modernos. Por integrar informações anatômicas e funcionais, ele possibilita não apenas identificar a localização de tumores, mas também avaliar sua atividade metabólica. Isso garante maior precisão na detecção de lesões malignas e metástases. Esse exame tem se mostrado especialmente valioso em casos de câncer de pulmão, contribuindo tanto para o diagnóstico quanto para o estadiamento da doença. Entretanto, devido ao alto custo e à infraestrutura necessária, o acesso ainda é limitado em muitos serviços de saúde. Outro ponto relevante é o uso crescente da inteligência artificial. Essa tecnologia tem ampliado as possibilidades diagnósticas ao identificar padrões sutis em imagens médicas que muitas vezes passam despercebidos ao olho humano. Em exames como a mamografia, por exemplo, a IA já demonstra resultados superiores em alguns contextos, o que reforça seu potencial futuro. Apesar disso, ainda existem barreiras como a necessidade de padronização técnica, validação externa e questões éticas relacionadas ao seu uso. Assim, a IA deve ser vista como uma ferramenta de apoio ao radiologista, e não como substituta do julgamento clínico. Diante do que foi analisado, concluímos que a radiologia é indispensável para o enfrentamento do câncer. Os métodos tradicionais continuam sendo a base do rastreamento, mas os exames mais avançados, como a tomografia, a ressonância magnética e o PET-CT, oferecem ganhos importantes em precisão e detalhamento. Além disso, as inovações tecnológicas, como a inteligência artificial, apontam para um futuro de diagnóstico cada vez mais rápidos e confiáveis. Portanto, investir em tecnologia, ampliar o acesso da população e capacitar continuamente os profissionais da saúde são medidas fundamentais para garantir diagnósticos mais eficazes e, consequentemente, maiores chances de cura. Encerrando a nossa apresentação, deixamos registrados os nossos agradecimentos. Gostaríamos de destacar o papel fundamental dos professores e orientadores, que nos acompanharam e ofereceram um direcionamento durante todo o desenvolvimento deste trabalho. Estendemos ainda nossa gratidão às famílias e colegas pelo apoio, compreensão e incentivo constantes ao longo dessa jornada. E, finalmente, agradecemos a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste estudo. Muito obrigada.